Oi, este é o Conexão. A nova Base Nacional Comum Curricular prevê o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes. São competências como autocontrole, empatia, perseverança, entre outros. E um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro já revela avanços nestas habilidades, pelo menos para 9.600 estudantes com idades entre 10 e 17 anos que responderam a uma pesquisa. Esses alunos já participavam do programa Semente, que é voltado para o desenvolvimento social e emocional. Quem vai explicar para a gente tudo sobre este estudo é o Eduardo Calbucci, que é diretor do programa Semente. Eduardo, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu acho que quando a gente fala de habilidade socioemocional, se a gente não der os exemplos, às vezes a pessoa fica muito num campo de ideias, né? O que são, então, Exato. Essas habilidades socioemocionais? Existe uma organização nos Estados Unidos chamada CASEL. É uma espécie de ONG, uma fundação que há mais de 20 anos faz pesquisas na área de aprendizagem socioemocional. E o CASEL nos ajuda com essa resposta. Por quê? Porque ele define 5 grandes domínios do que a gente chama de aprendizagem socioemocional: autoconhecimento, autocontrole, empatia, decisões responsáveis e habilidades sociais. Simplificando, é a pessoa saber o que ela sente, sabendo o que ela sente, lidar bem com essas emoções. A empatia é se colocar no lugar do outro, quer dizer, estabelecer boas relações. As decisões responsáveis e as habilidades sociais, na verdade, misturam um pouco de tudo isso. E aí, quando você fala sobre esses 5 aspectos, eu fico pensando, gente, se alguém tivesse cuidado de mim na minha escola, eu teria feito tanto menos bobagem, né? A ideia é justamente preparar também, além dessa formação que a gente recebe na escola, né, de português, de matemática, preparar também para a vida, né? Exato. E eu penso exatamente a mesma coisa. Eu gostaria de ter estudado isso antes. A verdade é que, da mesma forma que você pode ter facilidade para matemática ou para português, você pode ter facilidade para empatia ou para autoconhecimento. Mas isso não significa que, mesmo num domínio em que você tem um pouco mais de dificuldade, você não possa aprender. Então, a primeira coisa é justamente igualar essas competências socioemocionais com os conteúdos cognitivos tradicionais. A gente pode aprender isso. Uhum. E o que a gente sabe? Que quando isso começa com as crianças desde pequenas, enfim, a gente pode também ensinar isso para adulto, mas quando a gente começa com as crianças, o efeito positivo disso na vida vai ser muito grande. Uhum. E aí na sala de aula é tão fácil dar um exemplo disso. Será que uma criança que está com medo ou com vergonha de alguma coisa consegue se concentrar no que o professor está falando? Uhum. Acho que é tão óbvia essa resposta. A questão é, se eu puder mostrar para essa criança que existem algumas maneiras de ela regular melhor essas emoções... Dela lidar com isso, né? Exato. Eu vou melhorar o rendimento em matemática, eu vou melhorar também o rendimento em português. E foi isso que a pesquisa apontou? Mostrou para vocês que o rendimento melhorou, que diminuiu as questões relacionadas a bullying, que é um assunto tão falado hoje em dia? Exato. Quando nós criamos o programa Semente, uma das nossas maiores preocupações era a seguinte: será que ele vai realmente funcionar? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, na educação, de não trabalhar com dados como a gente, digamos, gostaria. Então a gente procurou a Federal do Rio, especialmente o professor Bruno Damasio, que desenvolveu toda uma escala para a gente avaliar esses domínios. Uhum. E a gente aplicou um questionário, então, para esses quase 10 mil alunos no começo de 2017 e depois no final de 2017. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que a evolução se deu em todos os domínios. E principalmente nos domínios em que os alunos e as alunas tinham mais dificuldade, a evolução justamente foi maior. Esses dados, por enquanto, só mediram a evolução nas habilidades socioemocionais, mas agora, numa segunda etapa da pesquisa, a gente pretende justamente avaliar melhora no clima escolar, melhora nas outras disciplinas. Uhum. A gente tem opiniões dos professores, dos coordenadores, dos mantenedores dessas escolas, dizendo que houve melhora em todos esses aspectos. E como é que essas habilidades elas são aferidas? Como é que vocês fizeram? Por exemplo, dê um exemplo para a gente dessas perguntas, como é que elas são feitas? Então, as perguntas elas são feitas e o aluno justamente ele vai responder se aquilo parece muito com ele ou se aquilo parece pouco com ele. Ah, tá. E a partir daí a gente tem uma escala e a gente vai definindo se ele tem, por exemplo, facilidade ou não de se colocar no lugar do outro. Uhum. Uma coisa muito comum num aluno que está com dificuldade escolar. Ele estudou muito para uma prova de matemática. E aí ele abriu a prova. E a primeira questão ele não consegue responder. Uhum. A segunda questão,
Ele não consegue responder. Ai, meu Deus. A terceira questão, ele não consegue. E aí vem o pensamento, eu não sei nada de matemática. A prova podia ter 20 questões. Ele só não sabia responder as 3 primeiras, mas as 3 primeiras estavam agrupadas. Então, esse pensamento, que a gente dá um nome, a gente chama de catastrofização, que é justamente tentar sempre prever o pior resultado, aquilo pode ser paralisante no momento de prova. Então, a gente vai fazendo essas perguntas para o aluno para dizer se ele tem aquele comportamento ou não. Não existe juízo de valor. E no final do ano, depois da gente ensinar para ele como é que ele pode regular essa emoção, como é que ele pode desafiar essa distorção cognitiva, a gente faz a pergunta de novo. O que a gente percebeu? Uma evolução muito grande, principalmente no autoconhecimento e na autorregulação. E você pode dar um exemplo pra gente de como que vocês ensinam isso? Como que você ensina ele a não ser catastrófico desse jeito? Eu vou aproveitar e pegar uma dica aqui também. Sabe que, ao contrário do que a gente costuma imaginar num primeiro momento, não são as situações que geram as emoções. Entre a situação e a emoção, mesmo que muito rápido, ocorre um pensamento. E esse pensamento estrutura e reforça uma emoção. Dificilmente eu controlo diretamente a emoção, mas eu posso controlar esse pensamento. Ou, como a gente diz, eu posso desafiar esse pensamento. Então, uma coisa que a gente ensina o aluno é: quando você reconhecer que está tendo um pensamento catastrofista, ele já se instalou em você, você poderia tentar uma ressignificação, uma flexibilização. Então, que tal fazer a seguinte pergunta? Mas as pessoas não costumam passar por essa situação? Será que eu não estou exagerando? Se um amigo meu estivesse vivendo exatamente isso, como é que eu o aconselharia? Por meio dessas perguntas, a gente ensina justamente o aluno a encontrar uma outra forma de agir. E vocês ensinam, tipo, numa aula mesmo, assim, expositiva, dessa forma? Numa aula que até pode ter um momento expositivo, mas é uma aula que tem uma parte prática muito importante. Imagina. Com dinâmicas desse tipo. Sim. Trabalho em grupo, atividade para casa, leitura para casa, enfim, trabalhos em grupo que são feitos fora da sala de aula. E por que isso? Porque a gente diz, é mais ou menos como andar de bicicleta. No começo, a gente precisa se controlar, a gente precisa se equilibrar, depois vira um processo natural. O que a gente chama de flexibilização cognitiva, então é uma coisa que pode ser ensinada. E a gente tem depoimentos de alunos pequenos, alunos de 11, de 12 anos, que começam a usar isso no seu dia a dia. Como eu disse, quanto mais cedo começa esse processo, mais chance existe de ele conseguir incorporar como uma atitude natural da vida dele. Os educadores, eles têm que ser também ensinados para poderem passar esse conhecimento para os alunos? Exato. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Porque eu, como professor, e eu continuo na educação básica, eu não tive uma formação em aprendizagem socioemocional. Então, hoje, quando o programa ele começa numa escola, além do material voltado, evidentemente, para o aluno, a gente tem uma formação continuada do professor, às vezes, inclusive, por EAD, para que ele consiga, justamente, adquirir todos aqueles conteúdos. E veja que interessante, o Kessel, que eu citei, tem uma pesquisa mostrando que quem deve dar aula desse programa, olha que coisa curiosa, é um professor da própria escola e não necessariamente um especialista de fora. Por causa de confiança? Exatamente, porque tem a relação de empatia. Sim. Então os resultados costumam ser melhores. Então nós ajudamos o gestor escolar a escolher o professor que tem o perfil e com esse professor nós trabalhamos a formação continuada. Vamos mostrar o site do Projeto Semente? programasemente.com.br. Dá para pegar mais informações ali, né, professora? A gente está vendo ali a fotinha das crianças, um cérebro que é o alvo ali, né, para dar uma desenvolvida no cérebro. Nesse site dá para pegar mais informações. Isso. Tem bastante coisa, tem vídeos, inclusive, mostrando o que a gente faz, como é que o nosso material funciona. E quando a gente coloca um cérebro é interessante, porque quando a gente pensa nas emoções, a gente pensa muito mais no coração, né? A gente tenta justamente mostrar que não existe um embate, existe, na verdade, uma complementação. Um com o outro. Exato. Tá ótimo. Professor, muito obrigada pelas suas informações, sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.